Nós estamos pregando então numa série chamada Cristo do Apocalipse, o Cristo do Apocalipse. E o foco aqui é mostrar a Jesus Cristo como Ele é hoje, na sua forma plena. Porque quando Ele veio ao mundo, Ele andou entre nós a nossa semelhança, não é isso? Como um ser humano, Ele parecia um homem como nós, e realmente era. Mas aqui não, aqui Ele já está revestido de glória, de majestade. E o palco, o pano de fundo do livro de Apocalipse são os eventos que acontecerão logo após o arrebatamento da igreja. Vamos ler o capítulo 19, versículos 11 a 6. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas ou coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nunca eu senti tanta necessidade de pregar sobre a Bíblia como um todo, e especialmente sobre Jesus como um todo. Porque hoje nós temos um evangelho que tem sido pregado de maneira fraca, de maneira permissiva. Um Cristo que morreu pelos pecadores, mas que não transforma os pecadores. E o que nós temos percebido é que é um tempo em que há proliferação do espírito de engano. Há muitas pessoas enganadas fora e dentro da igreja. Como podemos resolver isso, irmãos? Lendo a Bíblia. Compare aquilo que você tem ouvido, porque a internet tem um aspecto maravilhoso na medida que você alcança muita gente. Mas também tem a contrapartida, que é todo tipo de engano é pregado, e as pessoas preferem escutar aquilo que lhes convém. Mas isto não vai mudar a verdade. Outro dia eu vi uma ilustração dizendo, que a pessoa que gosta de fugir faz como a avestruz, que no perigo enfia a cabeça no buraco. Sabe, gente, isso é uma mentira. A avestruz é uma ave, mas não é burra, não. Se ela enfiasse a cabeça no buraco, não existiria mais avestruz. A verdade é que hoje tem muita gente preferindo acreditar num evangelho parcial, onde Cristo de fato é o Salvador e é misericordioso, é cheio de graça, mas que podem, como resultado disso, viver uma vida de pecado, uma vida que afronta a Deus. E hoje eu estou aqui para dizer para você que Jesus voltará sim. Ele vem para o arrebatamento e vem também na segunda vinda, desta vez não mais como cordeiro, mas como leão. E eu quero apresentar para vocês esta segunda vinda, para que vocês possam entender o que vai acontecer nos próximos anos, especialmente nos 7 anos da tribulação, e como isso findará, como terminará estes 7 anos com a segunda vinda de Jesus Cristo. Amém? O texto começa dizendo que o apóstolo João viu um céu aberto, e eis um cavalo branco. Este não é o cavalo branco de Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, desculpe. Porque lá é o anticristo, aqui é o próprio Senhor Jesus. E eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça.
A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Cristo virá como comandante glorioso dos exércitos celestiais. Amém? E Ele vem, querido, vem para triunfar sobre todas as forças militares do anticristo. Quando você lê o livro de Apocalipse, você sabe que milhões e milhões de pessoas se unirão aos exércitos do anticristo para combater a nação de Israel e combater a Jesus e combater a todos que creem nele. Mas nessa visão, João vê claramente que ele vem para triunfar sobre as forças malignas deste mundo. E deixa eu lhe dizer uma coisa: às vezes pode parecer que o inimigo vai vencer, mas ele já está derrotado, os seus dias já estão contados. Amém? Na primeira vinda, Jesus veio para Jerusalém, entrou em Jerusalém montado num jumentinho. E na antiguidade o jumento é visto como um animal de trabalho, de serviço, porque ele veio para servir. Na segunda, ele virá em cima de um cavalo. E este cavalo, o cavalo era visto como um animal de guerra. E o cavalo branco era sempre utilizado pelo general. Então diga assim: Jesus é o meu general, que vem para vencer. Na primeira vez ele veio para servir, na segunda vez ele vem para reinar, para conquistar. A segunda coisa que a gente vê no texto é que o caráter de Jesus é revelado pelos títulos que ele ostenta. O texto diz: e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Diga: fiel e verdadeiro. Aliás, Jesus é a verdade. Tudo que ele disse há de se cumprir. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Há alguns teólogos que dizem que não, que ele reina nos corações. Queridos, se ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar. Lá em Mateus 24, quando ele estava profetizando os anos difíceis, especialmente da tribulação, ele profetiza também a sua vinda. Olha o que o texto de Mateus 24, de 27 a 31 diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, ou seja, ao final dos 7 anos da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma e de outra extremidade nos céus. Diga: Jesus voltará. Ele é fiel e verdadeiro. E aqui claramente você percebe que o mundo no qual ele volta é um mundo de inimigos. Aqui já não haverá mais pessoas, igrejas cristãs acontecendo. Elas já terão terminado. A religião que imperará nesse tempo será uma religião sincrética, uma religião entre todas as religiões se miscuirão, se misturarão, e onde o principal aspecto da nossa fé, que é a adoração ao Deus verdadeiro, será proibido. Por isso ele vem para pelejar, e ele é fiel e verdadeiro, queridos. Se prometeu, ele vai cumprir. Às vezes pode parecer que tarda, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Amém? A Bíblia diz que em justiça ele julga e peleja. Olha que coisa tremenda, irmãos. A Bíblia diz que ele vem para juízo. Ninguém gosta de ouvir falar de juízo, né? Porque quando a gente ouve falar de juízo, fala: meu Deus, ele vai me julgar também. Quantos aqui creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador? A Bíblia diz: aquele que crê em mim e naquele que me enviou, crê nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Você está vivendo na época da graça. Hoje você não será julgado, porque Jesus já foi julgado. Aliás, você vai comparecer diante de um tribunal, mas esse tribunal não é um tribunal para salvação ou perdição. Esse tribunal, o tribunal de Cristo, é um tribunal para julgar os galardões. Em outras palavras, você vai dar conta de tudo que você pensa, faz e fala, mas quando comparecer lá, o teu nome já terá sido escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas estes aqui não. Durante a grande tribulação, milhões de pessoas se converterão. Então estes anjos que vêm para separar os que são de Deus, falam daqueles que se converteram durante a grande tribulação, ou porque talvez tenham vivido uma vida à parte de Deus e não tenham sido arrebatados. A verdade é que neste tempo será um tempo de juízo e de peleja. Agora, os pecados que são citados aqui, aliás, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês sabem. Por que é que Jesus vai julgar? Qual é o principal pecado dessas pessoas aqui? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: falta de arrependimento. Vejam, eu vou ler de novo o texto. Aliás, vou ler o texto de Apocalipse 9, 20 a 21, que é um texto pontual onde o juízo está sendo estabelecido, e ele aqui nos dá a dica do porquê as pessoas estão sendo julgadas. Ele diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, alguns citados nos capítulos anteriores, não se arrependeram das obras das suas mãos. Diga, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E ainda mais, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Queridos, na Bíblia, idolatria, ídolo, vem do grego eidon, o que se vê. Eidon eu vejo. Latreu significa adorar, adorar o que se vê. Na Bíblia, tudo aquilo, toda adoração que não é para o Deus verdadeiro é considerada idolatria. E neste tempo haverá ídolos, porque a adoração, a religião do anticristo será uma religião sincrética. Uma religião sincrética, por exemplo, de hindus, com barrais, e com outras religiões, ou seja, haverá milhões de ídolos. Para vocês terem uma ideia, só o hinduísmo tem 300 milhões de deuses. Eu não errei o número não, irmãos, 300 milhões de deuses, catalogados. Então, será um tempo de idolatria, mas a consequência de uma vida sem Deus são 4 pecados maiores que dominarão a humanidade, que, se vocês perceberem, já dominam hoje. Preste atenção, porque aqui diz claramente que em torno desta adoração existem influências de demônios. E aqui eu quero dizer para vocês que o tempo em que nós estamos vivendo, os demônios já estão dominando as mentes das pessoas. O texto começa falando de violência, fala de assassínios. Eles não se arrependeram dos seus assassínios. Quantos aqui perceberam que o mundo está ficando mais violento? É quase que impossível você ligar a televisão e não perceber gente matando por motivos banais. E agora, se não bastam as mortes, né? Os feminicídios, os crimes passionais, ainda tem um indivíduo que quer matar e ficar perpetuado, né? Porque ele entra com uma metralhadora, mata um monte de gente, e aí as televisões ficam filmando. Aliás, devia se fazer uma lei, um indivíduo desse que entrou, matou gente,
não pode aparecer o nome dele em jornal, em televisão nenhuma, porque aí ninguém fica motivado a fazer esse tipo de coisa. Mas a verdade é que nós já estamos vivendo num tempo de muita violência. Vocês já imaginaram quando Jesus não estiver mais aqui e a terra já tivesse sido livre, não livre, mas estiver sem a presença da igreja e do Espírito Santo de Deus atuando através da igreja? Como é que vai ser isso? Quantos querem ficar aqui durante os 7 anos da tribulação? Não, né? Nem eu, tomara. O segundo pecado dos quais eles não se arrependeram é feitiçarias. Aí você fala, mas pastor, feitiçaria? Eu nunca fui um feiticeiro. Acontece que essa palavra feitiçaria, na língua original do Novo Testamento, o grego, é pharmakeia. Parece que palavra é essa, gente? Farmácia. E por que feitiçaria era chamado de pharmakeia? Porque naquele tempo as pessoas iam invocar os demônios e fazer as suas feitiçarias usando drogas. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Esta epidemia de drogas que tem no mundo de hoje já é evidência desses espíritos malignos que estão dominando o mundo. Hoje o que a gente está vendo é só um preâmbulo. Nesse tempo vai ser muito pior. Quantos aqui já tiveram alguém na família drogado? Levante a mão. Quantos aqui já foram escravos das drogas? É miserável, não é? As drogas vêm para amarrar, para destruir. E não destrói só o indivíduo que usa, destrói a família inteira. Pois é, a Bíblia está dizendo que neste tempo isto será em níveis epidêmicos. E as pessoas não se arrependerão dos seus pecados de feitiçaria ou de drogas. O terceiro é prostituição. E a palavra prostituição no grego é porneia. Porneia. Porneia lembra o quê? Pornografia. Grafo no grego é escrita, desenho, ícone. Pornografia literalmente significa o quê? Significa a representação gráfica deste espírito de imundície, de pecado, de prostituição. Irmãos, isso é epidêmico. Vocês sabem qual é a idade que hoje os meninos estão começando na pornografia? 8, 9, 10 anos, já viciados na internet. E os pais entregam celular com internet livre para os seus filhos, e não sabem que estão entregando esses seus filhos para demônios. Quantos casamentos acabam hoje por causa de pornografia, irmãos? Porque as pessoas ficam ligadas a todo tipo de prática abominável e não conseguem mais ter um relacionamento natural com a sua própria esposa. Cuidado, se você é uma pessoa viciada em pornografia, se livre disso, procure ajuda, peça oração, peça libertação, porque este demônio vem para te destruir. Vem para destruir a família. E infelizmente isto está dentro da igreja também. Por que vocês estão tão calados? Quem cala consente? Mas é a verdade. E a Bíblia está dizendo que estes homens não se arrependeram disso. Hoje nós estamos lutando, irmãos, contra a sociedade. Eu não sou tão velho assim, tenho 57 anos. Mas na minha juventude, essas coisas, elas existiam, mas elas não eram promulgadas, elas não eram apoiadas, incentivadas. Hoje a sociedade está incentivando todo tipo de prática contrária à vontade de Deus. Hoje você já tem projetos correndo no Congresso Nacional para aprovação da pedofilia, irmãos. Recentemente nós vimos na televisão
uma rede de pedófilos sendo presa, um pediatra de 74 anos mandando fotos de crianças. Isto é demônio. Este é um tempo em que os demônios se levantarão. É um tempo difícil, você não tem ideia de como será difícil a grande tribulação, porque hoje a igreja de Jesus ainda resiste. Hoje a igreja de Jesus ainda prega o evangelho da salvação. Então, meu querido, saiba, nós temos que estar com os olhos abertos, saímos da letargia, porque os nossos filhos estão vivendo nesta geração, nas escolas, as escolas entregando textos com adoração a demônios, a título de mitologia, e as nossas crianças e jovens recebendo esse tipo de informação, que transforma a sua mentalidade. Quando você lê a Bíblia e diz, mas Jesus vem para pelejar e para julgar. Por quê, pastor? Ele não é amor? É, mas ele odeia o pecado, e odeia aquilo que o pecado faz nas criaturas que ele criou, nos seus filhos. Amém, igreja? Então, igreja, é hora de nos levantarmos com autoridade, sabendo que enquanto estivermos aqui na terra, ainda somos a resistência contra o anticristo. Amém, igreja? Não dá para ficar inerte diante dessa situação. Ele vem para julgar, porque estes homens não se arrependeram dos seus pecados. Pecados de violência, assassinatos, feitiçarias, que são drogas literalmente, prostituição e, por último, furtos. Esse é o tempo da corrupção, irmãos. É o tempo da corrupção, onde os indivíduos chegam ao poder, e ao invés de estarem lá para servir as pessoas, eles chegam lá e se locupletam e roubam e se corrompem. E isto não é no Brasil, isto é no mundo, porque o príncipe deles, o diabo, vem para roubar, matar e destruir. Ainda temos tempo de pregar o evangelho, e as pessoas têm tempo de escolher a quem vão servir. A quem vocês vão servir, irmãos? Diga a Jesus. Escolha a Jesus, porque Ele é fiel e verdadeiro. Amém. Arrependimento é algo que Deus não resiste. Eu não estou aqui para acusá-los, e nem para intentar estabelecer juízo sobre vocês. Eu estou aqui para dizer que pecado é pecado, e eu estou aqui dizendo para vocês que pecado tem uma solução, e a solução é arrependimento, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O arrependimento de uma mulher adúltera alcançou o coração de Jesus, que a perdoou. O arrependimento de um homem ladrão como Zaqueu tocou no coração de Jesus, a ponto de ele ir na casa dele e transformar a vida dele. O arrependimento de Pedro fez com que Jesus o chamasse para ser o seu primeiro líder da igreja. Arrependimento toca o coração de Deus. Então este é um tempo da igreja se arrepender de um evangelho raso, de um evangelho que não é o que a Bíblia prega, irmãos. Eu tenho tido muito temor, porque eu jamais quero chegar na presença de Deus sem ter entregue o recado de Deus para a sua vida. Jesus tem poder para transformar a tua alma, a tua história, a sua família, tem poder para te libertar, mas começa tudo com arrependimento. Amém, irmãos? E a palavra de Deus diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. E o livro de Hebreus diz: se nós que fomos transformados, que fomos literalmente salvos, iluminados, nos mantivermos nos pecados voluntariamente, então o que nos aguarda é uma horrenda expectação de juízo. Igreja, abram os olhos. O mesmo Jesus que veio como servo virá como um juiz.
Deus não resiste a um coração quebrantado. Como vencer os pecados, irmãos? Começando com arrependimento, confessando o pecado perante Deus. Senhor, eu pequei contra Ti, já não sou digno mais de ser chamado Teu filho. Arrependimento é isso, é rasgar o coração, é mudar de vida, é decidir voltar para o caminho, é decidir andar para a glória de Deus, é clamar e chorar pelos pecados. Hoje nós vivemos num tempo de letargia. As pessoas já nem sentem mais a culpa, porque as suas mentes estão ficando cauterizadas. Igreja, ainda tem um chamado de Deus para a sua vida, de ser luz do mundo, de ser sal da terra, de pregar até que o Senhor volte. Amém, igreja? Amém, igreja? Precisamos da presença do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, nós não sabemos orar e o Espírito Santo é quem nos ensina, quem intercede por nós. Você precisa de uma comunhão com o Espírito de Deus. Você precisa levantar, ler a palavra de Deus e dizer: Senhor, que a Tua palavra me transforme nesse dia. E deixar que o Espírito Santo te conduza ao arrependimento. Querido, se você está vivendo em pecado e o pecado está gerando acusação em você, não fuja desta acusação, porque isso é a voz do Espírito que não vem para acusar, mas vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas estes aqui não se arrependeram. Temos que orar pelos nossos filhos, temos que orar pelos nossos jovens, porque a luta que eles enfrentam, irmãos, é extraordinária. Eles vão para as escolas e a palavra dos professores é lei na vida deles, e eles são ainda mais empoderados pelo grupo. E hoje as escolas não estão mais aqui para ensinar, mas para desviar os jovens da fé. Então você, jovem, tome posição, não fique em cima do muro. Cristo vem para julgar a peleja. E nesse tempo da grande tribulação haverá uma arrogância. Vocês já perceberam o nível de arrogância que existe hoje nos artistas, nos jornalistas, estes que estão na mídia? Você fala da verdade, você fala de uma família tradicional, de um homem e uma mulher, eles riem como se você fosse um louco, sendo que durante milênios a história dos homens foi assim. Eles querem acabar com isso e riem e zombam. Isso é só o começo. Nesse tempo vai ser muito pior. Vejam o que Apocalipse 13, versículo 4 diz: e adoraram o dragão, Satanás, porque deu autoridade à besta, o anticristo. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem pode? A resposta está aqui: Jesus Cristo pode, e Ele virá, e Ele pelejará, e Ele vencerá, e Ele julgará a humanidade, porque Ele pode. O texto diz que nos seus olhos, em quarto lugar, são como a chama de fogo, no versículo 12. Seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas ou muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele. Essa é uma descrição de que Ele é onisciente. Queridos, Jesus sabe de todas as coisas. Você pode enganar o seu marido, a sua mulher, os seus pais, os seus filhos, o seu pastor, as suas ovelhas, mas você não pode enganar a Deus. Por isso, deixa eu lhes dizer algo importante. Se você quer estar no arrebatamento, irmãos, trate de se arrepender, de mudar de vida, de pedir ao Senhor, de chorar na sua presença, para mudar a sua vida. Porque aqueles que voluntariamente se mantiverem
vivendo em pecado, ainda que haja controvérsias, eu não estou falando de salvação, estou falando de arrebatamento. Aqueles que assim estiverem, na minha maneira de entender, vão passar pela grande tribulação todinha. E vão estar numa situação muito pior. Se você não resiste hoje, que você ouve a palavra, que você tenha a presença do Espírito Santo ainda maciça na terra, porque eu não quero aqui trazer uma palavra de alarme, porque eu sei que o Espírito Santo está fazendo uma obra de avivamento, de conversão, de transformação. A igreja de Jesus ainda está avançando. Amém, igreja? Mas quando chegar a hora, as pessoas terão muito mais dificuldade. E quando ele vier para julgar, ele sabe todas as coisas. Ninguém será capaz de escapar do seu olhar onisciente. O versículo 12 ainda diz que na sua cabeça há muitos diademas. Diga assim: ele é rei. Ele é rei, meu irmão. E ele vem para governar e para reinar. O milênio será um tempo em que a humanidade presenciará o que é um reino de justiça, de equidade. O comunismo nunca trouxe isso e jamais trará. Cuidado com essa falácia de acreditar que algum sistema humano pode trazer justiça na terra. Não pode. Como disse Winston Churchill, a democracia é o pior de todos os sistemas, excetuando-se todos os demais. Já viste? É o pior de todos os sistemas, porque é humano, excetuando todos os demais. Ou seja, ainda é o melhor, a democracia. Mas é incapaz de transformar os seres humanos. Somente Jesus pode. E quando ele vier governar, ele vai governar sobre a terra com justiça e com equidade. Amém? Então, cristão não deveria lutar por bandeiras humanas. Nós podemos estar envolvidos na política, em todas as áreas, na vida empresarial, na vida artística. A igreja precisa tomar os espaços, mas não acreditando que o que vai trazer efetivamente restauração está debaixo do entendimento do ser humano. Só Jesus. E ele virá como rei. Por isso tem coroas na sua cabeça. A Bíblia diz que ele tem um nome que ninguém conhece. Interessante isso, né? Isso é algo que eu confesso para vocês que eu não entendo muito bem porquê. Deve ser alguma porção, porque o nome sempre revela o caráter nas Escrituras. Mas o Apocalipse 2,17 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu estou dizendo isso porque há alguns teólogos que acreditam que este nome novo que não foi revelado, que Jesus tem, será transferido para nós. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você vai receber o mesmo nome de Jesus. Um nome que ninguém conhece. Apocalipse 3,12 diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ainda tem alguma grande revelação que está por vir, irmãos. Glória a Deus. O texto diz que ainda que ele esteja vestido com vestes brancas, ele estará vestido com um manto manchado de sangue. Versículo 13 diz assim: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Alguns dizem que as vestimentas manchadas de sangue têm a ver com as guerras que ele haverá de pelejar.
Mas eu não creio nisso, porque só a partir do versículo 15 do capítulo 19 é que ele vai guerrear. Eu creio mesmo que esta roupa manchada de sangue é a marca do fato de que ele foi morto, que foi açoitado e derramou o seu sangue. Quantos estão ouvindo aqui a novela Jesus? Está demais, né? Está demais, não dá para não chorar, porque a gente se lembra daquilo que ele fez por mim e por você. Querido, os seus pecados foram os pecados que crucificaram Jesus na cruz. Então, em nome de Jesus eu quero te dizer, ser livre dos seus pecados, viva para o Senhor, porque Ele já venceu lá na cruz do Calvário, amém, irmãos? E quando Ele vier, Ele deixará claro que morreu pelos pecados da humanidade, e todos quantos ali estiverem, são aqueles que não creram no seu sacrifício, o rejeitaram. Versículo 15, como eu disse, diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Portanto, o versículo 15 anuncia que ele vai vencer as nações, mas ele aparece no céu já manchado de sangue. Então, na minha opinião, este sangue nas vestes falam da sua morte e do sangue que ele derramou por mim e por você. Em oitavo lugar, eu quero dizer que o nome dele, que é chamado também, é o Verbo de Deus. O verbo, meu querido, no Velho Testamento, a palavra, né? Davar, palavra, e no Novo Testamento, logos, significa a ação de Deus. E veja o que Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Quando a Bíblia diz que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, significa que Ele é aquele que executou toda a vontade de Deus. E Deus proferiu a palavra, Jesus veio, a palavra veio no mundo, e quando voltou, completou a obra para a qual Deus a enviou. Amém? Então Ele é o verbo de Deus, porque é Ele, Jesus, quem executa. A Bíblia diz que o universo foi criado pela palavra. Quem é a palavra? Jesus. Colossenses diz: todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Deus disse: filho, cria o universo. E Jesus foi e criou o universo. Amém, irmãos? É esse Deus que está vindo, a sua palavra, a palavra que sustenta o universo, voltará para este mundo para julgá-lo e para governar sobre ele. Amém? Mas alguns intérpretes acreditam que chamar de a palavra de Deus é uma substituição para o nome de Deus, que não se tomava de maneira em vão. Vocês se lembram lá em Êxodo 27, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É claro que aqui João não estaria tomando o nome em vão, mas alguns acreditam que a tradição fez com que os judeus passassem a substituir o nome de Deus por a palavra de Deus. E eu quero mostrar de onde vem essa interpretação, porque no texto de Êxodo 17 diz assim: e Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Tá? Essa é a tradução nossa. No Targum, que é uma versão aramaica do Velho Testamento, diz assim, o mesmo texto: e Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de quem? Da palavra de Deus. Então, alguns teólogos dizem o seguinte:
que chamar a Jesus de o verbo de Deus significa que Ele é a ação de Deus. É Ele quem executa a vontade de Deus. Mas alguns estão dizendo, não, mas não é só isso. Isso significa que Ele também é Deus. Jesus não é uma criatura, Ele é o Criador. Amém? A verdade é que Ele está vindo e Ele está expondo os seus nomes para expor a sua autoridade, para expor a sua missão diante de toda a humanidade. Porque esta é uma visão em que toda a terra verá. As pessoas confundem o arrebatamento com a segunda vinda. No arrebatamento, irmãos, Jesus vem nos ares. Na segunda vinda, Ele aparece no céu, mas pisa a terra. No arrebatamento, Ele vem para os crentes. Na segunda vinda, Ele vem com os crentes. Amém, irmãos? No arrebatamento, a gente vai subir. Na segunda vinda, nós vamos descer, porque nós já estamos lá. Amém, igreja? Mas Ele virá. O mais importante é saber que Ele virá. E aqui em nono lugar, a gente vê que Ele vem acompanhado com seus exércitos. Veja que exércitos está no plural. Ele não vem com um exército só, existem exércitos nos céus. Versículo 14 diz: e seguiram-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Querido, quando a Bíblia fala de linho, fala de pureza, mas não de pureza inocente, mas de uma pureza que foi transformada em algo puro. Este texto aqui, a mesma palavra usada aqui, destes exércitos, é usada para descrever a vestimenta da noiva. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: esses exércitos que ele está dizendo aqui, um deles somos nós, é a noiva de Cristo. Amém? Glória a Deus. Os versículos 7 e 8 do mesmo capítulo 19 diz assim. Aqui o capítulo 19 começa com júbilo nos céus. Por duas coisas. Porque são anunciadas, primeiro, a destruição da Babilônia. E a Babilônia na Bíblia, irmãos, é um sistema religioso contra Deus. A guerra entre o Deus verdadeiro e o espírito da Babilônia está desde o Gênesis. Lembram-se da Torre de Babel? É Babilônia. E esta guerra, ela vai ao longo, o espírito da Babilônia vai lutando contra o espírito de Deus até no final. E aqui no capítulo 19 é anunciado que a Babilônia caiu definitivamente, e vai cair todo aquele que se levanta contra Deus. Amém, igreja? Alegremos-nos, exultemos, versículos 7 e 8. E demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E aqui é o segundo motivo da alegria. Diz: cuja esposa a si mesma já se ataviou, foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então vejam, este exército que vem guerreado, nós viremos com roupa de gala, do casamento, das bodas do Cordeiro. Ele virá e nós estaremos juntos com Ele. Diferente do arrebatamento, quando nós seremos transformados, iremos a Ele nos céus e seremos transformados. Aqui os céus estão abertos e Ele está voltando e trazendo aqueles que foram transformados, a igreja de Jesus. Amém? Judas, versos 14 e 15, nos dizem que os santos do Velho Testamento vão estar juntos também. Olha que isso aqui, Judas não é o Judas Iscariotes, tá? É importante explicar isso, porque tem gente que talvez não saiba. Existe um
um outro Judas na Bíblia, que é o irmão de Jesus, chamado Judas. Aliás, o nome Judas vem de Judá. Então era um nome comum entre os hebreus. E olha o que diz o irmão de Jesus: quanto a estes foi que também profetizou Enoque. Lembram-se do Enoque? Aquele que foi arrebatado sem morrer? O sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vejo o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque viu estas miríades vindo com Jesus, incluindo os santos do Velho Testamento, amém? Mas tem um outro tipo de exército que vem também, que é o exército de anjos. Mateus 25:31 diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Você pode, irmãos, fechar os olhos e ouvir e ver pela fé o que vai acontecer? Você já imaginou, irmãos, lá embaixo, o mundo vivendo de maneira, como nos dias de Sodoma, a Bíblia diz, e como nos dias de Noé, violência e sexualidade dominando, a feitiçaria, as drogas dominando, a roubalheira, e as pessoas arrogantemente se levantando contra Deus, e dizendo: quem pode pelejar com a besta? E de uma hora para outra, pá! Aparece o sinal do Filho do Homem nos céus, com os seus exércitos. Irmãos, embora nós estejamos presentes, Ele não precisa de nós, porque Ele vencerá o anticristo com a espada da sua boca. A palavra da sua boca destruirá o anticristo e os seus exércitos. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor, glorifique a Deus. Sozinho, onipotente. Mas então por que a gente vem? Porque nós vamos governar com Ele. A Bíblia deixa claro isso lá em 1 Coríntios 6:2. Ora, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Sabe, irmãos, a Bíblia nos diz que nós, seres humanos, não devemos julgar pessoas, porque nós não conhecemos todas as coisas. Então você não julga uma pessoa, mas você pode julgar as obras das pessoas, sim ou não? Porque as pessoas estão mudando, né? Não, pode fazer o que quiser, ninguém tem direito de julgar. Não, a Bíblia diz que você vai julgar os santos, sim. Você pode não julgar a intenção, os motivos pelos quais a pessoa está agindo daquele jeito, mas nós somos, neste mundo, luz, e a luz vence as trevas. Amém, igreja? Então a razão por que a gente vai vir é para julgar e posteriormente para governar. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. No versículo 15. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, olhe para o teu irmão do lado e diga: é juízo, irmão. É juízo, e não vai ser pouco não, vai ser juízo pesado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como Deus criou o mundo? Pela palavra. Como Jesus venceu o diabo no deserto? Pela palavra. Como as pessoas são transformadas? Pela palavra. Como você vence o diabo? Pela palavra. Como os santos da tribulação vencerão? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Diga: é pela palavra. É pela palavra que nós vencemos o diabo, não tem outro jeito.
e pela palavra ele vence também o anticristo, o falso profeta e os inimigos de Deus. Amém? Mas eu quero aqui fazer uma observação de cunho filosófico e espiritual. Procurei escolher a palavra certa aqui, porque hoje novamente nós percebemos o recrudescimento do antissemitismo. O mundo está se voltando contra Israel, irmãos. Vocês percebem isso ou não? Israel é visto na mídia como uma nação tirana. Ninguém fala a verdade, ninguém fala que Israel nunca luta contra os inimigos. Israel está sempre se defendendo. Quando os palestinos invadem Israel para matar crianças, para sequestrar, Israel responde com dureza, mas até as pessoas feridas lá são tratadas de graça em Israel. Mas não adianta argumentar, porque o mundo de novo está se voltando contra Israel. Por quê, irmãos? Porque o povo de Deus, Israel, é amado de Deus. E eu quero ler um texto para vocês, que é muito sério, que Deus me mostrou alguns anos atrás, para que você tome uma posição definitivamente, uma posição definitiva nesse caso. Joel 3,2 diz assim, isso aqui é o Senhor falando: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Aqueles que forem comigo para Israel esse ano, nós vamos estar no vale de Josafá. Não é o vale de Jezreel, tá? Onde vai ser o Armagedon, que nós vamos também. Aqui é o vale de Josafá, onde Deus diz. Aliás, Josafá no hebraico é Yehoshafat. Yehoshafat é o Senhor Deus, Jeová, ou Yahweh, julgará. Haverá um juízo não de pessoas, mas de nações. E por que Deus vai julgar as nações? Veja o que ele diz: e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. O que Deus está dizendo? Eu dei aquela terra para o meu povo. Quem invadiu, quem dividiu, quem se levantou contra, vai ser julgado nesse dia. Você quer ser julgado por isso, irmãos? Olhe para o teu irmão do lado e diga: tenha juízo, meu irmão. A Bíblia está dizendo claramente que isso é uma questão séria. Isso é uma questão séria, isso não é uma questão de menor importância. Deus está dizendo: é o meu povo, aquela terra eu dei para eles, e quem entrou para dividir vai ser julgado nesse dia, depois que Jesus vier, e com a palavra da sua boca ele destruir o anticristo, lançar no lago de fogo com falso profeta, prender Satanás por 1000 anos. As nações estarão no vale de Josafá e serão julgadas por esta causa. E no tempo da volta de Jesus, então, vai ser o mundo inteiro contra, né? A gente vê claramente lá em Zacarias capítulo 12, versos 2 e 3. E eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. A Bíblia é maravilhosa, né? Tem gente que fala: não, isso já se cumpriu. Isso fala do cerco de Jerusalém. Ou alguns acreditam que seja 70 depois de Cristo. Mas, irmãos, a Bíblia está dizendo que é todas as nações da terra. Nunca houve um tempo na história em que todas as nações da terra se levantaram contra Israel.
no fim vai acontecer. Mas a Bíblia está dizendo que Jerusalém vai ser uma pedra pesada. Quem tentar levantar vai se ferir gravemente. Amém? O trecho diz mais, diz que ele pisará o lagar da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15 de novo: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Diga Jesus. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que é um lagar? Quem sabe o que é um lagar? O lagar é o lugar onde as uvas são colocadas, e as pessoas pisavam as uvas para dali fazer o vinho. Então, a Bíblia usa o lagar como uma figura de esmagamento. E o que Deus está dizendo aqui, que neste momento em que Jesus vier, o levantamento do anticristo vai ser uma coisa tão séria, irmãos, que o próprio Jesus vai esmagar os inimigos. O próprio Jesus vai esmagar os inimigos. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esta é uma metáfora muito forte do julgamento. Tem muita gente que está perto de você que nunca ouviu falar de Jesus propriamente. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Fale da salvação de Jesus. Mas fale também que aqueles indivíduos que ouvirem a palavra de Jesus e não se entregarem a Ele, eles não terão a salvação. Hoje em dia já tem pregadores universalistas dizendo que não, o amor de Jesus é tão bom, tão grande, Deus é tão bom que jamais Ele vai mandar alguém para o inferno. Querido, o inferno é real. Sabia disso? O inferno é real. E o inferno acontece porque as pessoas rejeitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então é importante que vocês saibam que Jesus veio sim para morrer, Ele se humilhou sim, para que nós pudéssemos ser filhos, mas aqueles que não o receberem, vão ter o juízo que merecem. E por último lugar, eu quero dizer que tem um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais uma vez a palavra de Deus se cumpre, porque quando o anjo avisou Maria que ela daria luz a um filho, Jesus, ele disse assim: eis que conceberá, está lá em Lucas 1, 31 a 33, e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Diga assim: Yeshua. Yeshua significa salvação de Javé. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe trará o trono de Davi. Diga, Davi era rei. O trono de Davi significa que ele será rei. Seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Irmãos, o mundo não vai acabar, mas vai acabar do jeito que está hoje, porque a Bíblia diz que serão renovados pelo fogo. Mas aonde Jesus vai governar? Aqui na terra. No livro de Apocalipse você vê a cidade de Jerusalém celestial descendo sobre a terra. Esse mundo aqui ainda será como Deus planejou na época de Adão. Adão pisou na bola, Jesus cumpriu. Adão entregou para o diabo, Jesus tomou de volta. Amém? E a Bíblia diz que não entrará nenhum impuro naquele lugar, porque todos que ali entrarem terão sido purificados. Sabe o que é lindo, irmãos? Quando a gente vier com essas vestes brancas, puras, de linho finíssimo, significa que você não
terá mais como pecar. Você terá um corpo como o de Jesus, incorruptível. Diga para a pessoa ao teu lado: hoje você luta e peleja contra o pecado. Lá o pecado será só uma lembrança. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Você não pode aplaudir o Senhor? De tudo que eu falei aqui, o Espírito de Deus me fala para te falar. Todos nós aqui, irmãos, não tem ninguém aqui, eu não posso estar aqui como alguém colocado numa plataforma melhor do que você. Eu sou pecador como você. Mas a coisa mais terrível que pode acontecer é quando o pecado já não mais entristece a vida do crente. Se o pecado não está entristecendo o teu coração, cuidado. Então é porque talvez você já tenha feito escolhas erradas e de maneira voluntária queira permanecer caminhando e afrontando contra a vontade de Deus. E o que o Senhor está te dizendo hoje, só tem um jeito de você obter o favor de Deus, é através de Jesus e com o coração arrependido. Nós vivemos num tempo, e a Bíblia diz que os tempos serão tão difíceis que se aqueles dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos suportariam. Nós estamos vivendo neste tempo onde Satanás se levanta, onde a mídia, onde a televisão, onde o cinema, onde as escolas, todas estão começando a trabalhar abertamente em favor do anticristo. Mas nós somos a resistência, nós somos a igreja de Jesus na terra. E o Espírito Santo habita em você, há poder na tua vida. A única forma do diabo conseguir te derrotar é fazer com que você mantenha uma vida de pecado. O crente que vive e anda em pecado não tem testemunho, não tem autoridade, não tem vitória. E ele vem para roubar, matar e destruir. Mas se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Antes de começar o culto, uma pessoa veio falar comigo dizendo: pastor, desde que eu entrei nesse lugar hoje, eu estou arrepiada. E o Senhor me mostrou um céu aberto e o Espírito Santo de Deus chegando. Veja como Deus testifica. Eu disse para ela: você sabia do texto que eu ia pregar? Ela: não. Pois o texto começa: eis que vi um céu aberto. O céu está aberto aqui, meu querido. Mas hoje Deus quer fazer um concerto com você. O pecado rouba a nossa autoridade. O pecado rouba a alegria. O pecado rouba a comunhão com Deus. Porque Adão, quando pecou, ele sentiu vergonha e se escondeu. O Senhor não quer que você tenha vergonha dele. O Senhor quer que você se arrependa e o busque como Pedro buscou. Judas pecou e se matou. Pedro negou, mas correu para Jesus. O Senhor quer que você tenha uma vida cheia de autoridade, cheia de alegria, cheia de contentamento. Meu querido, você receberá o mesmo nome. Sobre a sua vida estará o nome que o Senhor deu para Jesus. Você está entendendo o grande privilégio? Nós somos a noiva de Cristo. Mas hoje é dia de você dizer: Senhor, eu não quero mais viver em pecado. Senhor, eu não quero mais justificar o meu pecado. Eu não consigo sozinho
E Deus sabe da luta que você tem tido, e Ele se compadece da sua luta. Mas querido, o diabo quer que você acredite que não há solução. Mas eu quero te dizer que Jesus é a solução, e o Espírito Santo habita em você para te dar autoridade e vitória sobre o pecado. Não desista, lute para que a glória de Deus seja manifesta na tua vida. Se você hoje quer entregar no altar aqui alguma área da tua vida, saia do teu lugar. Pode vir, não tenha vergonha. Hoje é o dia de você se consertar com o Senhor. Você pode ajoelhar no altar aqui se você quiser, se não, pode ficar de pé também. Porque está se aproximando o dia. Não sei se vai ser no meu tempo, na minha geração, mas às vezes eu tenho dito para Deus: Senhor, vai piorar muito ainda. E Deus, eu quero interceder pelos nossos jovens, eu quero interceder, Senhor, pelas nossas crianças. Senhor, eu te peço que os pais estejam cheios do Espírito Santo, Senhor, para protegê-los do mal, para protegê-los, ó Deus, do roubo, do engano do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua igreja. Se você ainda quer se entregar a alguma área da tua vida, fica com a sua mão levantada. Ore comigo assim, diga: Senhor Jesus, perdoa-me pela frieza, pela falta de arrependimento. Eu não quero estar entre aqueles julgados por não se arrependerem. Como a tua palavra diz, nós não precisamos ser lavados todos, porque já fomos lavados por ti. Mas os pés sim, porque falam do nosso caminhar. Perdoa-nos, ó Deus, limpa a nossa vida, dá-nos autoridade sobre o pecado. Ajuda-me, Espírito Santo, intercede por mim, pelas minhas fraquezas, porque eu não sei orar muitas vezes como convém. Muda a minha sorte, muda a minha família, muda a minha história, para que eu neste mundo seja resistência ao império do anticristo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de viver nessa geração em que a tua palavra é pregada tão abertamente. Fortalece a minha alma. Eu confesso os meus pecados em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, querido. Pode ficar de pé. Queridos, já vou orar e terminar, mas eu queria desafiá-los. Você não quebra um hábito se você não substituir com outro hábito. Vocês sabiam que os cientistas dizem hoje que o que prende uma pessoa à pornografia é a mesma substância que a droga prende? A dopamina. O cérebro é estimulado através dessas coisas e a dopamina vicia. É a mesma substância secretada na cocaína, na utilização da cocaína. Por isso vicia tanto. Lute contra pornografia. Isso quer destruir a tua vida, quer destruir o teu casamento. Não receba esses e-mails desses amigos que mandam coisa porcaria para você, porque eles não te amam, eles querem acabar com você, ou pelo menos querem que você acabe como eles estão acabando. Então substitua estes hábitos ruins. Vai ser difícil no começo, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Leia a palavra todos os dias. Leia a palavra. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Você só vai vencer o pecado se você estiver grudado nele, recebendo dele.
Nós vivemos num tempo em que esses pecados são epidêmicos. Epidêmicos. Eu jamais vou chegar aqui e perguntar, alguém aqui quer falar disso, porque eu sei que a grande maioria já luta com isso ainda. Então saiba de uma coisa: Deus quer te dar vitória sobre isso. Você não quer ser livre em nome de Jesus? Desenvolva uma comunhão com Ele. Separe um tempo. Dobre o seu joelho. Busque a presença dEle. Diga para Ele: Senhor, eu preciso tanto da sua presença na minha vida. Eu quero viver para a tua glória. E Ele vai te dar vitória. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Jesus quer te dar vitória. Você está salvo. Você que já entregou a vida para Jesus está salvo. Mas Satanás quer te levar cada vez mais a uma vida miserável, para que você não tenha autoridade de testemunhar. Amém? Então levante a mão para o céu. O Senhor quer que você termine este culto recebendo a sua bênção. E a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Espírito Santo de Deus, vivifica a tua igreja. Dá a vitória sobre as obras da carne, Senhor. Dá vitória para a tua igreja, Senhor. Ouve o clamor do teu povo que te adora, que confessa os seus pecados. E que agora, Senhor, a graça de Jesus Cristo, que nós nunca vamos merecer, e o amor do Pai que nos criou, que nos redimiu, e as consolações do Espírito Santo que habita em nós, sejam conosco e fortaleça-nos como igreja, como noiva, todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém.